Entrevista do dia. Bom dia! Quadro Entrevista do Dia está no ar, são 7 horas 36 minutos. Quadro Entrevista na sua quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Temperatura de momento aqui no centro de São Carlos, na casa dos 17 graus. A mínima na madrugada, quando fizemos a primeira leitura às 5 da manhã, estava em 15 graus e 8 décimos. Subiu um pouquinho e vai se elevar durante o dia. Promessa de calor e tempo firme hoje aqui em São Carlos. Quadro Entrevista do Dia, sempre com um convidado, com uma pauta. Hoje estamos aqui com o empresário são carlense e de âmbito regional por aqui, do ramo do metal mecânico aqui de São Carlos. Roberto Carlos Cardoso é o nosso convidado, como a gente já anunciou ontem, como a gente já anunciou hoje pela madrugada também, que estaria aqui conosco para falar sobre vários assuntos e por isso que a gente cumprimenta ele. Seja bem-vindo, Roberto Carlos Cardoso, bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia também a todos os ouvintes da Tropical FM. E aproveitando a oportunidade ao chegar, parabenizar a Tropical FM. Eu acabei de ouvir uma vinheta aí sobre a audiência da Tropical FM, liderando a audiência na nossa cidade e nos arredores. Então, isso é fruto de um bom trabalho, obviamente, e parabéns a toda a equipe da Tropical FM. Obrigado ao empresário Roberto Cardoso, o Cardoso, como é conhecido aqui no município, também na nossa grande região aqui, né? Por que ele está aqui hoje? Porque a nossa pauta sempre é diversificada e hoje vamos falar aqui sobre mercado, vamos falar sobre o desenvolvimento, sobre expansão, sobre novidades. Aliás, é sobre essa novidade, Cardoso, que eu começo, porque nós temos uma centralização de uma estrutura aqui em São Carlos, o Edifício Mônaco, que inclusive é pauta do nosso comercial aqui, voltado a GDEX. Como é que é isso? Bom, o Edifício Mônaco, ele está localizado aí na Demetrio Lawrence, que esquina com a Paul Harris, em frente à antiga rodoviária, estação rodoviária aqui da cidade, onde está, para este local, está se transferindo a Secretaria da Agricultura, né? Então é um edifício que foi iniciado pela Construforte, é um projeto muito bem elaborado. Diga-se aqui, se encaminhe os parabéns e os louros para o engenheiro desta obra, que é o Paulo Simon. Nós assumimos essa obra, assumimos esse empreendimento aí por volta, antes um pouco da pandemia, né? E então a gente adquiriu esse empreendimento e estamos trabalhando nele desde então. É um edifício de 10 pavimentos. Nós temos então subsolo de garagens e o térreo com uma galeria. São salas comerciais embaixo e também tem um mezanino. Os mezaninos têm uma sala também que pode ser conjugada com a sala que foi projetada na época pela construtora e pelo engenheiro para receber a Caixa Econômica Federal. Então, ela é uma sala propícia, desenhada para uma agência bancária. Né, que, aliás, seria muito importante se conseguimos, né, numa conversa, inclusive, que tivemos eu e você agora há pouco aqui, que tivéssemos a possibilidade de trazer a Caixa Econômica Federal para a cidade pela demanda por São Carlos ocupar muito a agência de Palmitos. Né? Então, e até pela perda recente da Casa Lotérica. Né? Exatamente. Então, o Edifício Mônaco tem isso e tem também, nesse mezanino, uma sala para academia e um amplo salão de festas para os moradores. E aí nós temos 7 andares de apartamentos, nós temos 4 apartamentos por andar e 3 deles são de frente, 2 de frente para Demétrio e 1 de frente para Paul Harris. Uma vista muito bonita. E um projeto, como eu disse antes, muito bem elaborado. Os apartamentos são amplos, são meio que elitizados, pois, né, na verdade, eu acho que a necessidade da cidade paira bastante sobre a habitação popular, mas nós temos muitas pessoas com condições de adquirir seu apartamento no edifício Mônaco. São apartamentos grandes de 200 metros e de 170 metros quadrados de área total.
E até eu acabei, eu registro aqui que eu convidei você e o Cleverson para que vocês, para poder falar com propriedade Exato. do empreendimento, que a gente fizesse uma visita lá e a gente agendou isso. São amplos apartamentos, muito bem desenhados, com salas grandes. Para você ter uma ideia das áreas de festas privativas dos apartamentos, tem apartamento ali que dá para você fazer um evento com amigos para umas 15 pessoas na sacada, na área gourmet do apartamento. Então é muito bem desenhado. Nós também estamos fazendo a conclusão agora, né? Nós estamos trabalhando internamente. Agora estamos fazendo a última parte suja, que são os contrapisos. E nesse quesito também estamos tendo cuidado, porque nós estamos instalando uma manta grossa de qualidade, para essa manta acústica. É para prevenir que o barulho do apartamento superior incomode o vizinho do andar de baixo, né? E a outra coisa que nós fizemos, nós tomamos o cuidado de aplicar nas conclusões agora, nos finalmente da obra, e mesmo no que a gente vinha fazendo antes, tudo material de primeira qualidade. Né? Eu não preciso fazer propaganda de uma marca aqui, mas tubulação, por exemplo, infiltração, vazamentos em uma obra são coisas que incomodam, né? E nós aplicamos 100% de tubulação Tigre para fazer a drenagem, para fazer água fria, água quente, para fazer drenagem das águas das chuvas, né? E esgoto e assim por diante. Então, a gente está tomando todos os cuidados para que depois o mutuário, para que depois o proprietário não tenha problemas com infiltração, mesmo a questão de impermeabilização das áreas molhadas. A gente estudou muito, não era a nossa praia, né? Porque o nosso negócio é o ramo metal mecânico, e acabamos entrando para esse ramo por ironia do destino. E o edifício Mônaco, ele é construído pela GDEX. A GDEX é uma construtora e incorporadora que a gente criou para administrar esse empreendimento e talvez seguir investindo nesse segmento. Mas hoje lá o senhor me dizia, Cardoso, 85% já concluído, né? Sim, como eu falei, agora no mês de janeiro a gente termina o uso de cimento, de massa. A parte suja ali foi? A parte suja vai. Só vem o acabamento. Né? Já tem apartamentos em alguns andares pronto para colocar lâmina, né, para colocar porcelanato no piso, se for essa a intenção do proprietário. As cozinhas já estão com porcelanato, os parapeitos já estão esperando as aberturas. Então, está bem adiantado. Nós fizemos um laudo agora por causa do INSS de 86% concluído. Exato. Esse é o índice, então, atual lá, né? Acho que uma outra situação importante de se dizer a respeito do edifício Mônaco e das unidades que compõem esse condomínio é que tem, a exemplo do que é muito praticado Brasil afora, existe uma cláusula na escritura, nos documentos do imóvel, que chama-se patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação, ele significa segurança para o comprador. Você compra um imóvel e ele não pode ser mexido. Ninguém pode tomá-lo, ninguém pode executar alterar, alguma né? coisa com relação a isso, né? Uma vez registrado em cartório, é patrimônio de quem comprou, e então isso significa segurança jurídica do negócio, né? Muito bem, tá aí. O pessoal até mencionou aqui, ó, não desconheço aqui, não vou identificar, também não reconheci, mas o pessoal aqui já da comercialização, alguma coisa nesse sentido aí, Carlos? Sim. Nós temos, nós da GDEX estamos à disposição para fazer comercialização. Os corretores da cidade, o Jefferson Grotto, o Edson Bot e a Jaqueline Maier,
estão autorizados a encontrar negócios para a GDEX, para o Edifício Mônaco. Então, se você quiser comprar, se você quiser fazer uma visita sem compromisso no edifício, você pode procurar a gente, nós da família Cardoso. Você pode procurar os 3 corretores que eu comentei, para fazer uma visita, para conhecer. Eu acho importante as pessoas ir verem, porque esse edifício ficou parado um tempo, né? E de certa forma cria um certo descrédito nesse sentido, porque quando vai terminar, né? Exato. E então agora a gente vem fazendo, e importante seria que e nós estamos dispostos a fazer negócios com quem interessado esteja, facilitando inclusive, porque daqui a pouco a pessoa tem um apartamento. Então a gente estuda a possibilidade de receber esse apartamento no negócio, uma casa no negócio, um veículo no negócio, uma entrada e depois financia o saldo. Existem muitas possibilidades, nós estamos de forma bastante flexível fazendo oferta dos apartamentos. Então, me perguntaram também aí quantos apartamentos temos disponíveis lá. Nós temos no edifício 33 unidades, nós temos 27 apartamentos, são 3 coberturas e mais 24 apartamentos. E nós temos 22 disponíveis. Certo. Ainda de 22 disponíveis. Então, tem uma grande quantidade então, eu coloco da seguinte maneira. Se você quer uma morada definitiva, se você quer colocar a tua família num local que não tenha necessidade de sair nunca mais, este é o local, porque nós temos ali apartamentos muito confortáveis, muito bem desenhados, amplos. E também, importante que se diga, Elvis, os preços praticados no Edifício Mônaco são preços comparados com metro quadrado de apartamentos populares comercializados atualmente na cidade, né? Temos um preço, um volume um pouco mais alto? Sim, nós estamos falando de apartamentos de 170 e 200 metros quadrados de área total, né? Então... sim, mas para isso podemos facilitar, como eu disse, podemos receber alguns outros imóveis nos negócios. É importante as pessoas saberem que existe e o edifício tem um nível muito bom, uma localização privilegiada. Nós estamos próximos da Secretaria da Agricultura, o que faz das salas comerciais aí... Tudo a ver, né? Também, exatamente. E temos a prefeitura. Então, basicamente, o centro administrativo da cidade é naquela zona. Posto de saúde central está ali, supermercado, clube da cidade. Então, é uma área muito valorizada. E totalmente centralizada, né? A localização do edifício, do edifício Mônaco aqui, falava em off aqui para o Cardoso, é exemplar, né? É uma situação ali, plano, numa junção ali que liga os dois lados ali, de todos os lados da cidade, né? Porque você tem a saída para sentido Pratas, você tem o centro da cidade, como ele mencionou ali, o centro administrativo nas proximidades, com a saúde também, mercado e outros estabelecimentos bastante importantes. Então é uma pauta bastante importante e que aí tem, segundo o empresário, 22 unidades ainda em aberto aí para comercialização, né? Então os corretores aí já estão habilitados e você pode recorrer à visitação. Tá bom, minha gente? Para negócios aí, Edifício Mônaco. A gente vai falar muito sobre ele ainda aqui em relação à nossa programação também. Metal mecânico empresário conosco aqui. Não dá para deixar de falar do mercado do ferro, empresário, porque nós temos... Rapaz, já falastes, assumiu esta estrutura com a GDEX incorporadora antes da pandemia. E aí nós temos uma realidade antes da pandemia e uma realidade depois da pandemia, ou pós, como nós estamos saindo agora. Agora, como é que fica? Isso. Antes um pouco, se me permite, eu gostaria de fazer registro que na cidade o mercado imobiliário está em alta, está crescendo, né? Nós percebemos aí os empresários, os empreendedores fazendo diversos edifícios na cidade, né? E isso é uma demanda
reprimida, na verdade, porque nós temos falta de moradia na cidade. Não se encontra apartamentos para locação, não se encontra casas e apartamentos para venda. Então, é uma resposta, né, dos empreendedores, e o próprio setor da construção civil na cidade está bem aquecido. Isso tem um porquê, né, isso empresário? tem, Um exatamente. porquê que é a falta, nós temos falta de espaço loteamento aqui no município, né? Exato. Que é um problema que a gente tem, um imbróglio que a gente tem, que é uma outra pauta, um outro assunto, até se o senhor quiser continuar nesse sentido, não tem problema. Depois a gente responde aqui a questão relacionada ao mercado de ferro aqui, né? Eu fiz algumas anotações pela pauta que me enviaste a respeito do mercado do aço, do mercado brasileiro e do mercado aqui na cidade. Então, começando por aqui, que é onde a gente respira, onde que a gente mora, onde a gente vive, que é a terra do nosso coração. Aqui em São Carlos, a indústria vem respondendo muito bem, com respostas significativas e positivas para o movimento econômico, né? A nossa indústria é efetivamente forte comparada com os municípios vizinhos, né? Então, já se percebe, né? Algoche é um grande exemplo disso, né? Com um crescimento significativo e entre outras diversas empresas investindo na cidade, e isso significa também necessidade do crescimento do mercado imobiliário. Na verdade, nós temos, como eu disse, falta de moradias, principalmente moradias populares. E com moradia popular, a gente fortifica a nossa força de trabalho, a gente traz gente de fora. Se nós tivéssemos apartamentos populares, casas populares disponíveis para a venda, a gente traz as pessoas de outros lugares para aqui morar, para aqui trabalhar. E onde tem gente, a indústria vai. Nós tivemos recentemente uma indústria de grande tamanho da nossa região querendo colocar uma unidade em São Carlos, e se nós tivéssemos mais gente, teríamos mais uma indústria. O movimento econômico com isso se fortalece, o crescimento do comércio, né? Então, mão de obra para a indústria é o que precisa, né? O crescimento vem daí. Nós já somos agraciados com um povo que trabalha, um povo trabalhador, e eu falo agora não somente do pessoal que mora na cidade, mas também por falar no agro, que sempre respondeu positivamente para o crescimento da cidade, para o movimento econômico da cidade. E o agro está em forte desenvolvimento, em forte expansão, num ótimo momento, né? Logicamente sempre tem aqueles setores, né? Tem o equilíbrio ali, né? Em relação tem do alguns mercado, setores, né? aí que às vezes dão algumas baqueadas, mas nós somos referências. Nós somos um grande produtor de suínos, né? Nós somos um grande produtor de leite, e isso é muito importante. E isso tem um pouco a ver com as pessoas que moram aqui, né? Que é gente que não se encolhe, que é gente que põe o peito mesmo, né? Mete o peito e vai, funciona. Então, a gente, diante dessa disposição de trabalho, né, e do ótimo momento que vive, o agro e mesmo o mercado brasileiro também está crescendo, nós precisamos moradia, que eu acho que é um dos pilares do desenvolvimento. Se nós tivermos gente aqui, nós vamos ter desenvolvimento. Onde um comércio, uma sala aqui se aluga por R$3.000, em Chapecó é 25, né? Por quê? Porque na frente daquela sala passa milhares de pessoas todos os dias, e isso é oportunidade de negócio. E são pessoas que estão ali, né? Que vieram para trabalhar no município muitas vezes, né? A gente sentiu muito essa falta de moradia aqui em São Carlos, ou opções, empresário Cardoso, em relação quando nós estávamos tratando sobre a vinda de novos profissionais para suprir os cursos profissionais, professores de fora de São Carlos, para se instalar aqui para ministrar as aulas no Instituto Federal, por exemplo. Sim, acompanhei esse fato. E aí a gente teve, esse foi o exemplo mais citado aí, em relação à falta de moradia.
E agora, com esses edifícios que estão aqui saindo, suprindo parte desta carência aí. Mas não resolvendo o problema também. Não resolvendo, porque eu acho que a demanda reprimida, a grande necessidade, gira em torno de habitação popular. A habitação de fácil acesso, de valores mais baixos, que permite atingir uma faixa mais ampla da população, justamente a força de trabalho, né? Essas pessoas que também querem dar para sua família um local digno de moradia. E então eu acho que é por aí. Nós teríamos que fazer um grande esforço no sentido de liberação dos loteamentos, e também facilitar a vida de quem quer investir em habitação popular. Quem quer. Eu acho que esse é o X. Né? O poder público talvez possa se movimentar no sentido de facilitar as coisas. Né? Sabe que os órgãos públicos, de maneira geral, licenciadores, eles têm sempre, a gente encontra sempre uma dificuldade nesse sentido, né? E deveria haver um movimento, e isso funciona. Nós temos um exemplo, rapidamente falando, do governo gaúcho. Na época do governador Sartori, quando ele assumiu o governo, o estado do Rio Grande do Sul estava, economicamente falando, em precárias condições. E eles fizeram um movimento no sentido de o que podemos fazer para recuperar a economia do Estado. Quais os segmentos que a gente pode incentivar. E falando em licenciamento, eles trabalharam no sentido de montar uma força-tarefa reunindo todos os órgãos licenciadores que licenciavam pequenas usinas hidrelétricas. Até que eles se organizaram, demorou um pouco, mas o resultado veio. E está se construindo no Rio Grande do Sul dezenas de PCHs. Por conta de que se colocou numa sala, se criou um órgão central onde se propicia facilidade ao invés de dificuldade. A burocracia foi retirada. Exatamente. Então, é isso que eu acho que precisa. Porque os empresários estão aí dispostos a investir. A gente pode ver, mesmo falando aqui, voltando a falar do setor imobiliário, nós estamos percebendo, as pessoas têm disposição, têm dinheiro, o negócio vai, funciona. Né? E a gente precisa criar mais facilidades. O exemplo citado aqui pelo empresário, tudo tem a ver com o poder público, o Ministério Público, cartório de registro, autoridades, porque os empresários já estão aqui, os empreendedores já estão aqui, né? Então já é essa união aqui, ó. Basta sentar de repente e articular aí para resolver esses problemas, porque são os loteamentos que vão suprir aquilo que se falta, então, que são casas populares, né? Que são habitação popular, né? Talvez uma ideia para complementar e encerrar esse assunto é uma audiência pública para tratar desse assunto. Envolve né? todo Talvez mundo. aí as pessoas que administram a cidade tomem a iniciativa de provocar uma audiência pública para discutir esse assunto, envolvendo todas as entidades que você colocou, inclusive bombeiros, né? Para fazer uma força-tarefa no sentido de propiciar o desenvolvimento. O desenvolvimento, para que as coisas funcionem de uma forma mais harmônica, né? É que uma coisa puxa a outra, disso tudo que a gente está mencionando aqui, ó, o desenvolvimento da indústria, do comércio, ela traz pessoas de fora e tem que trazer, como disse o Roberto aqui, ela traz o desenvolvimento e o conhecimento para o município de São Carlos. Só que ao trazer esse pessoal vai ter que morar em algum lugar, né? Muitas vezes. Se ele vai morar em algum lugar, vai ser, de repente, em algum apartamento, alguma coisa nesse sentido. Mas vai trazer mais colaboradores, e trazendo colaboradores mais casas populares, enfim, outro sentido, né? Nesse sentido. O desenvolvimento do município, uma coisa puxa a outra, né? E aí temos a renda, o aumento da renda, a condição e a qualidade de vida por consequência. Com certeza. Tudo isso, né? O Roberto, nós temos no metal mecânico, o que deu com o ferro aí? Porque você encarou barra pesada, literalmente, lá, né? Exatamente. O mercado do aço, no Brasil, ele vem saindo de um momento de desequilíbrio de fornecimento e de preços.
né? Nós tivemos altas significativas no preço do aço, e o aço ele é base da construção. Tudo. Tanto da construção de obras públicas, de infraestrutura, quanto de habitação, de obras para a indústria, para logística, para comércio e assim por diante. E na construção civil como um todo, né? Então, sofreu-se muito, e ele também é base o aço é base de fabricação de muitos produtos, né? Então, afetou o mercado como um todo. E isso não é uma coisa brasileira, isso é uma coisa que aconteceu no mundo, justamente por causa da pandemia. O que aconteceu com a pandemia, ela propiciou o desequilíbrio dos fornecimentos. As indústrias paravam por conta da pandemia, e parado não produz, e não produz, não tem oferta. Uhum. E isso desequilibrou totalmente, analisando o mercado global, porque nós usamos hoje aqui, talvez eu tenha na mão uma caneta produzida na China, e nós temos problemas de produção, por exemplo, de equipamentos eletrônicos, peças, chips. Essas coisas são muito utilizadas, tanto na indústria automobilística como em diversos setores. Então o mercado se desequilibrou totalmente. E no mercado da construção civil não foi diferente, porque eu tenho um exemplo de uma usina hidrelétrica que nós estávamos atendendo. Eles fecharam a usina, mandaram todo mundo para casa, paga a passagem para gente do país inteiro, para ir embora, e ficaram 46 dias com a obra parada num momento, e depois mais 18. Então passou de 2 meses. Com a questão de adaptação no retorno ao trabalho, até que se organiza as coisas outra vez, eles perderam 3 meses. As obras funcionam assim: você fabrica, você monta, você produz, você constrói, e mede, e depois recebe. E se fica 3 meses sem produzir, você fica 3 meses, né? Então essas construtoras sofreram muito, e quem forneceu aço nesse tempo teve problemas também por conta da questão dos contratos. Você contrata uma obra a um aço de preço X, e depois dá 2,5%, 150% de aumento naquilo lá, e o teu contratante te obriga a entregar no valor contratado. Então houve muito desequilíbrio nesse segmento. E o aumento do aço também fazem alguns empreendedores travar o empreendimento para esperar o mercado se normalizar. Uhum. Mas esse momento chegou. Agora os preços estão se estabilizando. Estabilizou pelo menos já, né? Estabilizou, e tem tendência de baixa. Uhum. Né? Apesar de eu escutar aí, de eu receber uma notícia de alta de preços, mas eu não acredito nisso, porque os estoques já estão restabelecidos. É porque os fornecedores já estão brigando para vender. Então isso é um sinal de que o mercado está se normalizando, né? E a gente já começou a vender, já começamos a fazer negócios de novo. Então, acho que é importante o momento de retomada de crescimento no setor. A engrenagem mundial aí, né, minha gente, para suprir aí a demanda em relação ao aço, ao ferro, né, que a gente tanto necessita, e como diz aqui o Roberto Cardoso, é base de praticamente todos os segmentos e ramos, né? Um abraço ao empresário Juarez Bedin, da farmácia São Jorge. Gostou da entrevista aqui, nossa, viu? Falando aqui sobre vários assuntos, né, relacionados a isso. Ô Cardoso, tuas anotações aí, o que faltou aí pra gente falar, fique à vontade, microfones à sua disposição. O que eu queria comentar a respeito do aço e a respeito da construção civil é que existe uma tendência de crescimento, e também existe uma demanda que vai ser sempre reduzida daqui para frente, que é a oferta de mão de obra. E o que aconteceu nos mercados dos países desenvolvidos já há muitos anos, e a gente vem dizendo que isso é o futuro também aqui no Brasil. A falta de mão de obra. Vamos para a construção civil. O pedreiro,
de antigamente levava seu filho para ser servente de pedreiro, depois aprendiz de pedreiro e daqui a pouco o pedreiro. E logo depois esse mesmo pai fazia horas extras, trabalhava no sábado e no domingo para pagar a faculdade de engenharia para esse filho que não é mais mão de obra disponível para a construção civil em si, né? Subiu de patamar, foi para outro negócio e por consequência faltando gente nisso aí. Então nós estamos caminhando para a era dos especialistas. Nós estamos caminhando para a era dos especialistas, onde vai ter já existe isso, né? Mas cada vez vai ser mais acentuado. Um é especialista nisso, naquilo, naquele outro. Específicos segmentos. Exatamente. E isso, o especialista tem um preço diferenciado de seu serviço também. Então, a mão de obra vem crescendo. O significado, o impacto da mão de obra numa construção civil, em 1994 era de 20%, em 2004 era de 30%, em 2014 passava de 40% e nós temos casos de que a mão de obra significa mais da metade do valor de uma obra. E o que significa isso? Significa que a tendência é que as construtoras no futuro vão ser consideradas montadoras de Lego. A construção vai se tornar cada vez mais industrializadas. Nós vamos produzir peças nas indústrias que vão prontas para serem montadas na obra. Nós estamos produzindo uma torre que é de aço e de concreto e vai para a obra para ser montada de 19 metros de altura em um dia. Então, essa é a tendência que eu gostaria de deixar registrado, que as construtoras vão se tornar montadoras, né? E por conta da escassez de mão de obra. Cada vez mais vamos ter menos pessoas disponíveis para trabalhar na construção civil. E por isso o mercado tem que ir se adaptando nesse sentido também para aceitar novos materiais, para aceitar novas tendências, novas tecnologias, que é o que vai acabar acontecendo. Essa é uma constatação bastante forte que deve ser levada em conta aí, né? É a realidade aí, né? Exatamente. Realidade. Muito bem, tá aí. Algo mais lá? Acho que era isso. Eu acho que só temos que... O pessoal que perguntou ainda do edifício Mônaco aqui, corretores disponíveis, como a gente já mencionou, e o Cardoso citou 3, inclusive, que estão habilitados, né? E aqui eu posso repetir, o Jefferson Grote, Edson Botti, e aqui eu anotei também, Jaqueline Maier. Isso. São os 3, né? E nós da família Cardoso também estamos disponíveis para negociar, caso queiram que a gente faça demonstração do imóvel lá, fiquem à vontade para nos procurar. 85% já concluído, 86% segundo o Cardoso aqui nas informações. Bem, deixa eu destacar aqui, deixa eu agradecer o Cardoso pela vinda dele, aceitou o nosso convite ontem para vir falar aqui. Edifício Mônaco na grande pauta aqui, até a gente já tinha uma questão antes, que já era justamente o que ele já mencionou, quanto ao tamanho aí dos estabelecimentos ou do apartamento em relação de 170 a 200 metros, respondida a questão do ouvinte por aqui, para quem nos solicitou aqui. Quero agradecer a sua vinda, obrigado. Valeu, Elvis, obrigado a você, obrigado pelo convite. Estamos à disposição, sempre torcendo por São Carlos, pela nossa cidade, pelo crescimento da nossa região. E a Metalúrgica Cardoso está hoje, eu gostaria de fazer registro ainda, se me permite. Nós estamos trabalhando na segunda ponte Brasil-Paraguai. Nós criamos soluções especiais para a concretagem dos mastros da segunda ponte. É uma ponte estaiada que tem um vão central de 460 metros. E nós temos orgulho de estar participando desse empreendimento, que é uma obra de arte de visibilidade internacional. Todos os pontos aonde são ancorados os cabos que seguram o vão central da ponte são produzidos aqui na nossa indústria. Então, o dia que uma pessoa qualquer que nos ouve passar por cima dessa ponte, pode lembrar que aqueles cabos estão ancorados em peças fabricadas aqui pela Metalúrgica Cardoso, com alta performance de solda e acabamento, a questão geométrica também tem que ser perfeita. E nós estamos indo agora para outras 2 pontes e estamos também fazendo formas especiais para o aeromóvel. É um bondinho que vai ser instalado
no aeroporto de Guarulhos, que vai ligar todos os terminais. Nós vamos produzir aqui, são quase 400 toneladas de equipamentos para fazer simplesmente as formas. Imagina. E depois são 5 estações pequenas, mas são 5 estações, e algumas colunas também para esse empreendimento. Estamos também no metrô, na linha 6 do metrô, fazendo estrutura metálica para os fossos que levam as pessoas da superfície para o subsolo, por onde passam os trens. E estamos também em diversas outras obras na região. Nós, como disse, estamos novamente num momento, inclusive, de necessidade de mão de obra, o que poderia ser registrado também. E esse segmento tem também uma forte tendência de crescimento, porque o Brasil está investindo muito em infraestrutura, né? Nós temos a possibilidade de ter uma ferrovia ligando Cascavel ao oeste de Santa Catarina e mais tarde nós aqui com o litoral. Então, o Brasil está assim, um canteiro de obras, né? Exato. E o governo tem feito parcerias importantes, sólidas, né? Sólidas, que envolvem a iniciativa privada, né? E, então, isso é significativo. Sem contar que não devemos deixar de registrar que o Brasil passa a ser reconhecido como o celeiro do mundo. Nós somos quem vai tratar o mundo daqui para frente. Alimento. E então o agro está bombando, né? Então, quero dizer que quantos colaboradores temos na Metalúrgica Cardoso que estão fazendo essa representação de São Carlos aí nesses pontos importantes? A Metalúrgica Cardoso tem na casa de 120 funcionários. E ainda falta mão de obra. Mas, seguindo aqui, muito obrigado, Elvis, muito obrigado, Tropical FM, e sempre à disposição de vocês para contribuir no que for no nosso alcance. Roberto Carlos Cardoso foi o nosso convidado hoje, ele que é empresário do ramo metal mecânico, ele é da empresa Metalúrgica Cardoso, aqui de São Carlos, GEDEX, incorporadora, aqui também, representando também o edifício Mônaco, o qual a gente pautou. E a gente quis estender o nosso bate-papo justamente pela demanda e pelo importante assunto que a gente pautou hoje, que foi o mercado do aço, que foi justamente o empreendimento, o edifício Mônaco e também o desenvolvimento habitacional por aqui e a carência disso aqui para o desenvolvimento de São Carlos, tá certo? A gente vai pautar trechos desse bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia, mas a entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar lá no nosso site daqui a pouquinho, que é a foto que eu vou trazer agora daqui a pouquinho, no tropicalfmsc.com.br. Vem aí o Comando Geral, obrigado pela audiência e até amanhã! Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.